Exclusivo. Será que ainda são? 5 venezuelanos e um português que representam Smartmatic no TSE. O antagonista obteve em primeira mão o instrumento particular de constituição do consórcio Smartmatic que, para vencer o pregão. Nele, a empresa líder, Smartmatic Brasil, indicou 5 venezuelanos e um português como pessoas legalmente habilitadas para representar o consórcio na concorrência. Os indicados eram o português Victor Manuel dos Reis e os venezuelanos Chandler Molina, Sérgio Altuve, Marta Blanco, Valentina Vaquero e Pedro Mujica. Na época teve 4 dias de discussões. E mesmo sem nenhuma proposta concorrente, a Smartmatic apresentou novo lance no pregão eletrônico do TSE para garantir o contrato de fornecimento das 30 mil impressoras de voto. O primeiro lance, superior a 65,4 milhões de reais, foi rejeitado pela pregoeira. A empresa, então, baixou a proposta para o valor de referência do edital, 62,6 milhões de reais. Em mensagem à pregoeira, a Smartmatic afirmou que a decisão de reduzir o preço está baseada principalmente no sentido colaborativo para prestar relevantes serviços à Justiça Eleitoral do Brasil, uma vez que a Smartmatic tem como objetivo principal o uso de tecnologia no processo eleitoral. Gostaria de saber o que tem a mais nesta impressora para custar tão caro. Será que só existe este fabricante no mundo? Agora estou entendendo. A pressa do presidente do TSE em efetuar este leilão, só de 30 mil máquinas. Será que é para ficar mais fácil realizar a fraude nos resultados destas próximas eleições? A própria Smartmatic denunciou que este sistema pode ser burlado, influenciar os resultados das eleições. As últimas eleições municipais na Venezuela tiveram os resultados manipulados pelo STE de lá. E o excelentíssimo Gilmar Mendes Peita, a população e o Congresso, só pra está comprando 30 mil urnas eletrônicas e deixando o sistema vulnerável e fácil para ludibriar o resultado de outras 210 mil urnas eletrônicas. Victor assina pelas duas empresas do consórcio, Smartmatic Brasil e Smartmatic International Corporation, com a sua sede em Barbados. A SIC não tem autorização para participar de licitações no Brasil. PF desmantelou quadrilha que cobrava até 5 milhões de reais para fraudar urnas eletrônicas. TSE tenta comprar 180 mil urnas eletrônicas. Isso mesmo que você ouviu, 180 mil urnas eletrônicas. Após teste com falhas detectadas por hackers, 700 milhões de reais em jogo. O povo está revendo a história de 2016 em face das falas recentes de Bolsonaro sobre eleições e sobre as manobras do TSE em relação à compra de urnas para as eleições municipais de 2020. Meus amigos, minhas amigas, tem coisa muito errada sendo arquitetada no TSE. Já tinham feito testes com as urnas em novembro de 2019, que também foi detectadas mínimas falhas por hackers que participaram do teste público. Que de público nada tem. Pois bem, estava tudo certo, às mil maravilhas. Agora, o TSE faz reunião às pressas para gastar do dinheiro público 700 milhões de reais em 180 mil urnas eletrônicas. Por isso que a Polícia Federal PF desmantelou quadrilha que cobrava até 5 milhões de reais para fraudar urnas eletrônicas. Mas infelizmente o STF já derrubou o voto impresso por 8 votos a 2 em 2018. Bolsonaro não pôde fazer muita coisa contra a prisão em segunda instância, que aprovou a lei de abuso de autoridade, Fundão e outro, que acabou com o COAF, que detonou a PF e tentou acabar com o Lava Jato, sem voto impresso e sem comprovante do meu voto. Infelizmente não dá pra confiar. Venezuelanos supervisionam urnas eletrônicas no Brasil. Denúncias de fraudes nas eleições culminaram na renúncia do presidente Evo Morales. A lição que fica para nós é a necessidade, em nome da democracia e transparência, contagem de votos que possam ser auditados. O voto impresso é sinal de clareza para o Brasil, conforme está no site do TSE e dentro da apuração no site antagonista. 5 venezuelanos natos e um português são os supervisores e representantes das urnas eletrônicas. Será que teve fraude em licitação das urnas eletrônicas? Em 2014, Smartmatic, é isso que o excelentíssimo Gilmar Mendes e os partidos suspeitos escolheram. Com mais uma suposta enganação. Enganação do mesmo naipe que levou Dias Toffoli ao banco dos réus, em face da ação do Matheus Faria, e parte dos eleitores, que ainda não entendem nada do que se passa por debaixo dos panos, continuam acreditando que elegerão por contagem honesta o seu candidato.
um político honesto que vai ajudar a salvar o Brasil, enquanto existir político corrupto no governo. A democracia será uma enganação igual na Venezuela. Democracia representativa por enganação, urnas eletrônicas venezuelanas. E politicopatas, escondidos atrás de foro privilegiado. Fala-se muito sobre fakes, mentiras, mas a enganação é geral nos últimos tempos. O que é que todos os protestos e greves como a dos caminhoneiros têm deixado bem claro até agora? Que o povo, que elegeu os que hoje estão no poder, não se sente mais representado por eles e quer mudar tudo, nos partidos e nos três poderes contra o povo. A maioria são velhas raposas, cleptocratas sem juízo, precisam urgente parar de prejudicar o Brasil, se agarrando ao poder, e no seu foro privilegiado. Ouçam as vozes das ruas e caiam fora, deixando o Brasil para as novas gerações. Sobretudo, a quem ama o Brasil, está capacitado para a tarefa e trabalha para que nosso país um dia seja uma potência mundial, próspero e justo para todos. Há vários projetos que só favorecem os seus foro privilegiados, rolando lá no Congresso Nacional, que é pretexto de combater fake news nas eleições. Podem virar uma arma contra o próprio povo, com uma censura ditadora, nunca visto, protegidos por suas próprias leis no governo, Congresso, STF, TSE entre outros dão prejuízos de quase 5 trilhões, sem falar da roubalheira de trilhões desvendada pela Lava Jato. Quase 5 trilhões é a soma da dívida externa mais a dívida interna, que com juros e correções, formam a chamada dívida pública. Não tem nada mais fake que a democracia representativa brasileira. É candidato presidiário, é candidato que molhou a mão em dinheiro roubado do povo com o cartel das empreiteiras e o cartel das carnes podres. De fato, são muitos os pilantras eleitos e reeleitos pelo voto de pessoas que não investigavam seus candidatos. E também graças às falcatruas nas urnas venezuelanas. Mas, por falta de educação, que é o princípio do entendimento, a ignorância prevalece no Brasil, e é o principal motivo que traz o sofrimento do povo. Assim sendo, cabeça que não pensa o corpo padece, dizia Euclides da Cunha. Juiz eleitoral diz que fraudar urna eletrônica é mais fácil que infectar computador com vírus. Adeus às Smartmatics. Chega de eleições fraudadas por essas urnas eletrônicas fajutas. O Diário Oficial publicou uma portaria que foi informado um bloqueio de 1,7 bilhão de reais no orçamento do Judiciário. Dentro desse valor, haverá contingenciamento de mais de 428 milhões de reais do orçamento da Justiça Eleitoral. E, por isso, a utilização das urnas eletrônicas nas próximas eleições será inviável. Isso explica, finalmente, que vamos começar a nos ver livres dessas malditas urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas fraudáveis, sem qualquer segurança e que garantem a perpetuação de governos corruptos, que vem acontecendo há tanto tempo no Brasil. O ex-governo, e que não volte nunca mais, fez tanta besteira que ele mesmo está se prejudicando. Com os rombos no orçamento, pedaladas fiscais, corrupção e todos os equívocos, esses ajustes econômicos são feitos para consertar os erros e vai afetar justamente uma de suas principais ferramentas para se manter no poder. Há tempos é falado que, para termos um processo eleitoral confiável, precisaríamos voltar para as cédulas de papel. Nas eleições presidenciais de 2014, foi debatido em diversas oportunidades sobre a falta de seguranças das urnas eletrônicas. Especialistas já comprovaram todas as suspeitas até hoje, e só não quis ver a verdade. Quem estava compactuando, agora o feitiço virou contra o feiticeiro, e por culpa deles mesmos, estamos caminhando para um futuro melhor, sem esses esquerdistas corruptos no poder. É um caminho árduo, ou seja muito difícil, mas que estamos percorrendo com muita luta e sem jamais desistir do nosso amado Brasil. Investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa, e que não esteja sendo investigado pelo Lava Jato. Isso claro se a maioria dos políticos investigados, e que ainda tem foro privilegiado, não derrubarem a Operação Lava Jato.